Ô glórias, que a paz esteja no coração, povo de Deus, povo maravilhoso. Estamos aqui de novo para mais um vídeo abençoado. Eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar a sua vida e vai mudar se você prestar atenção nele e se alimentar bastante. Mas enquanto isso, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajuda a divulgar, em nome de Jesus. Então vamos abrir o coração e nos preparar. Não é isso, minha princesa? É isso, a paz, estamos de volta. E para dividir com vocês, além da nossa experiência, também para que você possa aí aprender um pouco mais, né? Quem sabe pegar aquela dicasinha que vai salvar a sua vida, né? Que vai te dar ali outra visão. Mas, como o apóstolo falou, antes de tudo isso começar, se inscreve e também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque lá também tem coisas que a gente não consegue trazer aqui, né, meu amor? Isso, então vamos juntos, nós vamos aprender bastante hoje. E hoje nós vamos falar de um ponto muito predominante para o casamento, né? Verdade. Para as pessoas poderem aprender e, de repente, o que nós vamos falar com você aqui, a gente aprendeu a superar, a lidar com a situação e, de repente, isso aí pode ser aquilo que está agravando aí a crise do seu casamento, entendeu? O que nós temos que entender antes, meu amor, de começar a falar, é um ponto predominante. O bombeiro, ele sempre alerta para nós, né? Não do incêndio, ele alerta para nós do risco do início de um incêndio. Verdade. Porque nenhum incêndio começa com um fogaréu de 1 milhão de hectares. Um incêndio numa floresta, às vezes uma bituca de cigarro que alguém joga na pista, pega fogo na floresta inteira. Verdade. Em casa, às vezes, uma vela queima um apartamento, um prédio inteiro. Então, sempre o fogo começa pequenininho e ele acaba se alastrando. E o que nós vamos falar hoje é assim também. É o início e o princípio, né? Ele é ali o combustível, a faísca, o combustível para poder incendiar e destruir o casamento. Então, se você cortar logo de início essa faísca, esse combustível, esse foguinho, com certeza ele não vai ser forte o suficiente para destruir o seu casamento e fazer com que as coisas venham chegar ao divórcio. É verdade. Então, se eu fosse você, eu prestava bastante atenção. Em nome de Jesus. No que a gente vai trazer para você hoje, para a gente tirar qualquer risco de ter qualquer tipo de incêndio aí na sua vida. É isso. Porque aí. A gente já teve, né, faíscas no nosso relacionamento. Com certeza, amor. Já chegou a pegar fogo, né? Já chegou a pegar fogo, umas faíscas fortes aí. Mas a gente, com o tempo, foi aprendendo e falou, peraí, vamos ver se vale a pena a gente deixar esse incêndio tomar essas proporções ou se a gente vai acabar com ele antes. E, falando nisso, eu pensei numa parábola também, para você entender o que a gente vai trazer aqui hoje, né? Porque quando a gente está dirigindo o carro na rua, às vezes a gente é dominado ali por alguns sentimentos. Impulso, emoção, estresse do dia. Vamos que vamos, né? Eu quero, eu sou o primeiro, sai da frente que eu vou passar. E aí você chega num cruzamento, bem naquele dia que você tá, né, mais disposto a arrumar encrenca por aí. E aí você chega num cruzamento onde só passa um carro. E aí você e o outro carro embicam juntos ali naquele lugar. Qual que é o instinto daquele que ele quer se proteger, aquele que é gentil, aquele que deixa passar? Vai você na frente, né? Dá a passagem, dá aquela piscadinha de farol, pode ir. Que não tá preocupado em ser um líder, ser o dono da razão, tá por cima, eu sou o primeiro, é o que fala, é isso mesmo. Tudo isso faz parte Você também. vai ver como eu dirijo, então eu vou na frente. Eu sou o cara, sai que sou eu que mando, eu que comando aqui. E tem aquele que vai ter essa postura e vai pra frente com tudo. E o que pode acontecer? Acidente. Colisão. Bater. Então, a gente precisa pensar se vale a pena a gente ceder a passagem, se isso vai trazer alguma mudança grande na sua vida, né? De deixar alguém passar na sua frente. E a gente vai trazer isso para o relacionamento, para justamente essas faíscas e esses incêndios e essas colisões não acontecerem aí na sua vida. Porque dentro disso, da parábola, né, meu amor, isso acontece muito no trânsito hoje. E ele encaixa uma parábola muito abençoada de Deus aí, que Deus te dá para trazer. Porque assim... Nem tanto quanto a sua do bombeiro. Aí tamo junto. Então, o que acontece? Hoje, realmente, às vezes você tá no trânsito, você... pode dar passagem, pode, mas você acha que é desaforo, você acha que é um absurdo, como é que pode, o cara afogado, tô aqui no trânsito, o cara chega do nada. É a mesma coisa também de você estar lá no banco, de repente, na fila, esperando e alguém quer furar a sua fila e às vezes não vai fazer nada, uma mais, uma menos, deixa aí, mas você quer brigar, quer contender e você quer ter o dono da razão e quando você vai ver a pessoa tá furando a fila, mas não tá furando, ela já tava ali, ela foi no banheiro, alguém tava aguardando no lugar e você se passa por ridículo. Verdade. Então, tudo isso é o que nós vamos falar nos dias de hoje, porque trazendo essas parábolas para o casamento,
vai acabar fazendo com que as pessoas entendam que esse ponto é um dos predominantes para levar o casamento à briga, contenda, destruição, esfriar o amor, criar ódio e acabar trazendo ao divórcio. Por quê? As pessoas elas não entendem que quando nós temos o ponto predominante de saber ceder e compartilhar, é o que vai dar durabilidade e prolongar a vida do nosso casamento. É verdade. O casamento eu vejo assim. Hoje a gente vai falar então sobre aprender a ceder um pouco, sabe? Ceder um pouco. A lidar um pouco com as indiferenças, aquelas divergências de opiniões. Esse é o assunto então do vídeo de hoje. Eu vejo o casamento assim, você me corrige se eu estiver errada, mas a estrutura rudimentar, aquela fundamental que a gente precisa ter no casamento é o respeito. O respeito, esse né? é o primeiro ponto. Por mais que a gente fale, tem que ser o amor, tem que ser isso, acho que o respeito é uma das bases mais importantes ali no casamento, porque quem ama, respeita, né? E o amor gera respeito. E o amor gera respeito. Então, o respeito é uma das bases ali fundamentais. Então, se eu te respeito, eu vou parar pelo menos para te ouvir. E o que a gente vê muitas vezes é essa falta de respeito, de a gente parar para ouvir o outro, para tentar entender, porque às vezes, por exemplo, a gente... Vamos brigar para ver qual vai ser a cor da tinta que a gente vai pintar a casa? Temos que entender que o casamento não é uma disputa. Você não casa com um homem e uma mulher para disputar entre os dois, para ver quem é melhor, quem sai por cima, quem tem razão, quem não tem. Eu ganhei. Casamento é para dividir e compartilhar. Sim. Que nem ela fala da tinta. É a mesma coisa. Quantas vezes, às vezes a gente muda para uma casa e fala, vamos pintar a casa? Vamos. Aí eu falo, vê aí o que você quer fazer. Ela fala, não, escolhe uma cor. Eu falo, vamos escolher a cor tal. Aí ela vira pra mim e fala, não, eu já escolhi essa aqui, já até comprei a tinta. Então perguntou minha opinião, por quê? Também não exagero. Então eu não ligo, né? E assim também muitas coisas nós já pintamos a nossa casa, uma casa que a gente morava, de amarelo canário. Pois é, era quase neon. Quase neon. De noite ela iluminava a bicha, né? Dava pra ver lá do Google. lá do Google dava pra ver a casa. Então a gente chega num acordo, não? Uma casa que a gente tá morando hoje mesmo, ela chegou e falou, vamos pintar a casa? Vamos pintar, a gente vai mudar, né? Vamos pintar, deixar bonitinha pra gente mudar, tudo legal. Vamos pintar de que cor? Aí eu falei, vamos ver essa cor, essa, né, tal. Ele queria mais escuro, pra você compartilhar, ela falou, vamos pintar dessa cor aqui. Eu falei, mas essa cor é muito clara, né? A gente tem filho, tudo, sabe que mão, dedo, pé, cabeça, o bicho não para, pulando pra lá e pra cá. Tem um gatinho em casa agora também, que fica pulando. Então, eu acho que tinha que ser uma cor mais escura, tal, não sei o que. Ela falou, não, vou ver essa aqui que eu acho legal, tal. Falei, maravilha, meu amor. Adivinha que cor pintou? Aí adivinha que cor pintou, a cor que ela escolheu. Então, pra que a gente vai debater e discutir? E pintou com a cor que ela escolheu. Eu falei, não, pode pintar então, se você acha que vai ficar legal. Não consigo assim visualizar, mas se você tá vendo e tal. E hoje eu vejo que ela tinha a razão sobre isso, porque eu vejo que eu cedi para o que ela queria, não fiz questão da cor que eu achava que ia ser legal, e hoje eu pintaria 10 casas da mesma cor, que realmente ficou muito bonita, muito boa, ficou clara, né, um ambiente claro, mas a casa e a tinta é maravilhosa. Mas isso é um pintaria exemplo, de novo, entendeu? Isso é um exemplo que a gente está trazendo aqui, pensando no seguinte, eu entendi o ponto de vista dele, né, na ocasião, por exemplo, falando da tinta. Então ele queria uma tinta que não aparecesse sujeira, né? Sujeira. E de fato é verdade, minha filha. Aquelas buchinhas mágicas, eu tenho que andar com ela para cima e para baixo, que eu tenho que ficar limpando parede. Infelizmente, é uma realidade. Mas ele parou para me ouvir. E ele falou, mas por que você quer a tinta clara? Porque eu queria uma casa clara, né? A gente sempre morou em casa e pintou as paredes mais escuras, então eu queria pintar um pouquinho mais claro dessa vez e tal. Então, das outras vezes, a gente já cedeu, já pintou das cores que ele queria e dessa vez foi da cor que eu queria. Mas o respeito, ele nos faz ouvir a outra parte. Compartilhar. Então, quando a gente às vezes vai fazer qualquer coisa na vida, a gente sempre tenta um ao outro se ouvir para ver qual que é o seu ponto de vista, né? Isso. Quando a gente senta para conversar, que é a palavra, né? O ouvir é o início de uma conversa. Sim. A gente não senta para conversar, mas já com o coração. Não vou ceder, né? Não adianta falar o que for, eu não vou ceder, eu não vou voltar atrás, ela vai falar ou ele vai falar, é do meu jeito e acabou. Não adianta conversar. Se for para isso, nem entra, nem conversa, porque não tem conversa. Se você está determinado, que nem eu falo, poxa vida, a gente casou porque a gente se ama, a gente casou para cuidar um do outro, compartilhar, dividir. Casamento não é um pé de guerra, não é uma concorrência, uma guerra. É que nem a gente vê muito hoje no mundo, né? As pessoas com a segregação, né? Aí tem o marido que tem inveja da mulher, que a mulher ganha mais que ele. Tem a mulher que tem inveja do marido que ganha mais que ele. Eu não estou preocupado
Quem me dera minha mulher ganhar R$1 milhão por mês de salário? Maravilha, vamos torrar junto. Tô aí, sendo beneficiado. Então, essa disputa, essa concorrência, muitas vezes é irada no lar na questão profissional. Sim. Né? A mulher é uma doutora, é uma médica, e você o que é? Sou um motorista de caminhão, mas Tom, se a mulher casou com uma médica e tal, tem que ser melhor que ela, a sua mulher não pode ser melhor que você é o homem da casa, não sei o quê. Isso só cria atrito e guerra. As pessoas querem segregar e trazer receitas que são destruidoras, né? Não é um remédio que sara, é um veneno que mata. Sim. Então, quando nós sentamos para conversar, nós não sentamos ali num pé de guerra, o coração nosso não tá ali, tipo, eu não vou ceder, ela também eu não vou ceder, não. A gente senta, põe na mesa e vamos ver o que é melhor. Sim. E aquilo que é melhor, sendo o meu querer ou dela, é o que é o melhor, é o que a gente vai fazer. Vai beneficiar Vai todo beneficiar mundo, todo né? mundo. E quando a gente faz, no final o resultado é bom. Sim. Né? Então tudo isso é o que você tem que parar para pensar. Por quê? Essa concorrência, essa disputa, esse pé de guerra entre marido e mulher, como se fosse dois rivais, Sim. não vai levar vocês a lugar nenhum, a não ser briga, contenda, muitas vezes vai para os finalmente dos tapas, outra vai parar na delegacia e no final vai virar o divórcio, porque vocês não souberam administrar. Você não tem uma rival na tua casa e você, mulher, não tem um rival na tua casa. Você tem um homem e uma mulher que se unem. Sim, as indiferenças são. Quando eu casei com a Priscila, ela tinha 18 anos, né? Comecei a namorar, ela tinha 17 para 18. Nós nos casamos, ela tinha acabado praticamente de fazer 18, tinha pouco tempo, Sim. aí 6 meses tinha feito 18. Eu já tinha 26 anos de idade e a gente, né, acostumado a viver com mãe, com pai, em casa, aquela vida livre, vida de jovem, sem horário, sem regra, no seu pai e a mãe pegando no pé, que tem as regras do pai e da mãe também, e a gente se casa. E quando a gente se casa e se junta, no nosso caso aí foi 8 meses de namoro, noivado e casamento, a gente tem as indiferenças, a gente se junta e ali a gente começa. Tivemos pé de guerra, tivemos contenda, tivemos desavença, tivemos intrigas, né? Nunca brigamos um com o outro, assim, de A chegar... gente nunca chegou aos finamentos, né? mas voou umas calculadoras, né? Deu umas pancadas no portão, umas pancadas na porta do carro nervoso, né? Então, antigamente ele tinha esse lado aí. Antes de eu conhecer Jesus, eu era meio nervosinho, Verdade. né? Então, sim, tacava a calculadora na parede, chutava a geladeira, batia o portão nervoso, mas nunca chegamos a brigar. Por quê? Porque a gente tinha um conflito entre nós. Eu queria, ela não queria e a gente batia de frente. Ela queria, eu não queria e a gente batia de frente. Então, a gente entrava ali na discussão, na briga, às vezes saía pra rua, às vezes parava, a gente ficava sem conversar 1 ou 2 dias, de cara feia. E quem perdia? Só nós. Nós. Porque depois de 1 dia, 2 dias, tá lá numa cainha, um tem que chegar pro outro e, querendo ou não, infelizmente, né? Alguém tem que ceder. E pra que você vai beliscar se já sabe que vai assoprar depois? Então não belisca, ué. E ainda vai deixar a mancha roxa lá, E vai ficar marca, porque Pois depende é. da discussão, depende da maneira com que a reação dos dois verdade. fica marcas para sempre, vai perdendo o amor, perdendo a confiança, verdade. a gente vai ficando com medo um do outro, né? A mulher, esse homem qualquer hora vai me bater, o marido Sim. fala qualquer hora essa mulher vai me matar dormindo. Então começa a entrar nesses méritos, o compartilhamento de ceder, de compartilhar, de dividir é o melhor é o melhor princípio para um casamento. Por que eu falei no começo uma faísca? Porque é por aí que começa a destruição do casamento. É por aí que aciona o botão do divórcio. Viram 2 crianças. Isso aí. Parece que tá com o brinquedo na mão e começa um querer puxar de um lado para o outro um cabo de guerra. E é isso que destrói. Porque se eu cedo para ele num ponto, amanhã ele vai ceder para mim em outro. E a gente vai compartilhando. E a gente vai compartilhando. Então tem coisas, por exemplo, teve uma época na vida que a gente precisava trocar de carro, né? Eu lembro. Amor, não vai comprar esse carro é pequeno. Lá vai ela falar do meu Classic. Mas eu sonho em ter o Classic, que era aquele Corsinha antigo. Eu queria ter, achava Ele bonitinho. foi lá e comprou, né? Falei, tá bom, então compra. Mesmo contra a minha vontade. Total naquela época. E ele ficou pouco tempo com o carro, né? Não, foi pouquinho. Foi Por quê? gostoso, tudo não durou muito, não. Matou a vontade, mas Matou, não era passou. o que era preciso naquele momento, naquele né? momento a gente precisava fazer a obra. A gente já estava viajando bastante, né? Falei, esse carro é pequeno pra gente viajar. Esse carro não vai dar pra gente Vivia cheio de viajar. tralha dentro do carro por causa da Falei, igreja. não, mas eu gosto tanto, acho ele tão legal. E olha o preço dele e tal. Vai lá. Chama o novinho. Mas não deu certo. Mas nem sempre É isso também aí. as minhas opiniões contrárias eu tinha razão, né? A maioria. Agora eu chego lá, fazer um negócio com o vendedor fala, e aí, gostou, Alessandro? Tudo bem? Tudo, gostei, vamos fazer o financiamento, aprovou a ficha, tudo certinho. E aí, vai levar o carro? Fala só 1 minuto.
Amor, onde você tá? Tô em tal lugar. Dá pra você passar aqui na rua tal, tô numa agência aqui, eu vim ver o carro e tal. Aí o cara olha e fala, não, se ela vier e aprovar, tá fechado o negócio. Tá vendo? Aí ele fala, então vamos orar pra ver se... Aí ela chega e fala, não, gostei, achei bom, vai dar certo pra gente utilizar, vai ser assim, assim. Aí o vendedor fala, então tá certo? Tá, então podemos fechar? Podemos. Então quem dá a palavra final... Mas isso é uma coisa muito legal, né? Porque a gente vê Aprendemos, assim, primeiro deu certo hoje. É raro a gente trocar de carro, mas quando Não vai é? trocar, vai a opinião dos dois, né? E aí você vê, a mulher pensa que mandou em alguma coisa e o homem pensa que fez alguma coisa também. E aí a gente acaba se unindo. E no Mas final, a gente isso se organiza. são exemplos, assim, Tudo. de brincadeira que a gente está trazendo aqui para vocês. Isso. Mas aconteceram de verdade, É são verdade, sérios, verdade, é verdade, são são sérias, testemunhos coisas reais. sérias, sim. Mas o ponto aqui é você entender que não importa, né, se em algum momento você precisar abrir mão de alguma coisa. Não. E ainda mais se isso for para o bem da família. Então, quer dizer, vai ser para o seu próprio bem. E muitas coisas, às vezes a gente vai com picuinha, não, porque eu quero que seja do meu jeito. E no fim das contas, o resultado não é o que você esperava. Por quê? Porque a outra parte enxergou uma coisa que você não estava vendo. Teve uma visão mais ampla. Então abre o coração para você ouvir mais a outra parte que está aí do seu lado, né? O seu esposo, a sua esposa. Para que vocês possam compartilhar e ver como é bom. Às vezes você nunca teve essa oportunidade, nunca se deixou, né, passar por uma situação dessa onde você precisasse ceder, onde você ajudasse a outra parte também a Compartilhar, ceder. dividir. E compartilhar. E você vai ver como é bom. E nos momentos que a gente cedeu, às vezes, né? Não porque nos unimos, no começo, né? Não cedeu porque chegamos no acordo. Cedeu porque a gente evitou em brigar. Sim. É assim? Então maravilha, vai lá e faz. Então vamos fazer. E aí, quando a coisa não dá certo, isso vai acabar fortalecendo, às vezes, as estruturas. Sim. Por quê? Numa próxima decisão, não vai ser tomada individual, porque a outra vez você tomou a decisão, não deu certo. Então vamos sentar e vamos organizar os dois. Então a gente tem que sentar para ver o que é melhor. Não é sentar para tentar convencer que o meu ponto de vista está certo, o dela está errado, ou que o dela está certo, o meu está errado. Você tem que entender que para nós, que somos homens, que estamos nos caminhos do Senhor, mulheres que estamos nos caminhos do Senhor, ceder ou não vai me fazer menos homem nem mais homem. Ela ceder ou não vai fazer ela mais mulher ou menos mulher. Nós não temos que ligar para a opinião. Agora você quer editar a regra do seu casamento baseado com a sociedade? Você quer ver uma coisa simples? Vamos querer aqui. De repente, a mulher, ela trabalha, ela tem uma faculdade, um estudo, ela ganha um pouco mais, tal, e tem os filhos. A mulher fala, eu tô bem locada, tal, o marido tá desempregado, não conseguindo arrumar emprego, a profissão dele não tá bem em ascensão, então o emprego tá difícil. Então vamos fazer o seguinte, a mulher fala, ó, eu vou trabalhar, vou me dedicar, fica tranquilo, tô tranquilo, dá para sustentar, e você vai cuidando da casa, das crianças, até arrumar um emprego e tal. Os dois entrou no acordo. Sim. Acabou. Aí o marido, às vezes, ele até quer. Fala, não, tudo bem, então vai, você trabalha, você organiza, eu seguro a casa, cuido, você chega, a gente cuida das crianças, legal. Não, mas o que o povo vai falar, o que o povo vai dizer? Peraí, eu não tô ligando o que o povo, eu não sirvo, né? Eu não casei com a minha mulher baseado no que o povo vai falar. E ela não casou comigo baseado no que o povo ia dizer. Por quê? Quando eu conheci a Priscila, a mãe dela e o pai dela não queriam que eu casasse. Quando a Priscila me conheceu, minha mãe não queria que eu namorasse com ela. Então já era um princípio básico. Pai e mãe já era a voz do povo. Sim. Já sinalizando que não era pra gente se envolver, pra gente namorar, né? Nem namorar, não queria nem que a gente namorasse. Sim. Então se nós ouvíssemos a voz do povo, a gente não estaria junto até hoje. É verdade. Então nós deixamos de dar ouvido pra minha mãe. Então a gente ia falar muitas vezes, vamos encontrar na rua, a gente sai, passeia, bagunça, paquera, chega em casa e acabou. A gente evitava namorar em casa para não ter conflito. Verdade. Então, é isso que nós estamos tentando dizer no dia de hoje. Então, não se preocupe o que o povo, o que as pessoas vai dizer. Não é as pessoas que casou com o seu marido, casou com você, ou casou com a sua esposa. Não são as pessoas que sustentam a tua casa, o teu lar. Não são as pessoas que educam as suas crianças. E não são as pessoas que vão se preocupar da durabilidade do seu casamento. Então, as pessoas, o que elas falam, sendo parente, amigo e vizinho, é insignificante quando prevalece o compartilhamento. Sim. Certo? E a divisão, o ceder, o amor, isso sempre vai fazer com que fortaleça o coração e a alma de todos nós diante da presença de Deus. E a gente tem que entender que assim, por exemplo, tomamos a decisão na época lá, a gente hoje brinca, né, do carro. É um exemplo bem legal, porque ele queria muito. A cutuca toda hora. Mas a gente não acusa um ao outro Não, quando alguma coisa dá errado, né? Porque assim, hoje eu tenho que andar com a buchinha limpando a parede branca. Mas ele não fica, olha, a parede tá suja, tá cheia de dedo. Não é assim, tá suja, tá cheia de dedo, eu sei que ela vai limpar, ponto final.
o carro não era bom, foi lá, trocou. Porque as coisas não são definitivas na vida. Né? Nada é definitivo nessa vida. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. E o casamento é para sempre, até o final da vida. Ele é definitivo. E eu vejo muitas pessoas perdendo a oportunidade de viver um casamento feliz por pura picuinha. Sabe, por não conseguir fazer essa sessão, de deixar outra pessoa escolher, sabe? Ou então de abrir um pouco a sua guarda, sabe? A gente fica ali, não, eu tenho que me proteger, eu tô dentro desse escudo protetor, eu não posso ceder, eu não posso passar, eu não posso deixar, o que vai ser... Vai querer abusar, ela vai querer abusar, Isso. se eu der brecha uma vez, se eu der o dedo, vai querer o braço. E aí, às vezes, a gente para de olhar para tanta coisa boa que tem no casamento e começa a focar só naquele ponto. Então, sim, vai ter momentos em que o problema maior vai ser as discussões, as indiferenças e essa, vamos chamar de briga por território, que é quase isso, claro, né? É mais ou menos isso, é uma mais ou rivalidade. menos isso. Quem é que vai ser o rei ali daquele lugar? Quem manda mais? Né? Quem manda mais? Ah, pastor, mas a mulher tem que ser submissa ao marido. Nós não estamos falando de submissão, nós estamos falando de compartilhamento. Sim. Nós estamos falando aí, né, de ceder, de compartilhar, de ouvir, né? Entendimento. É diferente da submissão. E outro ponto predominante, não te cortando, minha princesa, Pode também, falar, a gente tem que assumir e saber o momento que a gente está errado. Sim. Porque, não dou braço a torcer. Então, filho, você não pode ser crente, porque crente não tem braço reto. Crente já tem um braço torcido, já vive torcido o braço do crente. É assim. Por quê? Presta atenção. Uma parábola simples. Diga. O marido chega e fala assim, nós vamos comprar uma moto. Quero comprar uma moto. Aí a mulher fala, legal, tal, não sei o quê, vamos comprar uma moto. Então vamos fazer as contas. Aí você vai lá, faz a conta, quanto que a gente ganha? 1.000. Aí gasta isso. Nós estamos gastando 1.100. Como vai comprar uma moto? Vou financiar. Mas como vai comprar uma moto se a nossa renda, o nosso gasto já é maior que a renda? Sim. Você vai comprar uma moto e nós vamos se endividar e não vai conseguir pagar, ou vamos deixar de comer, ou deixar de morar para comprar a moto, né? Ou um carro, vamos morar dentro do carro. Então, naquele momento, a ideia é boa, a intenção é boa, mas quando pôs as contas na ponta do lápis, viu que o dinheiro não dá para assumir uma prestação, vai prejudicar a família, vai passar fome, necessidade, dificuldade. Aí o marido ele tem que entender e falar, não, tá certo, não, realmente, olhando por esse ano não dá, deixa a moto para outro dia, deixa mais para frente, vamos arrumar um biquinho, uma hora extra, vamos juntar um dinheirinho, mais para frente a gente compra. Isso é compartilhamento. Isso aí. Não tá dando, mas eu vou comprar, eu vou dar um jeito, é meu sonho. Se eu tivesse solteiro eu tinha realizado o meu sonho, agora eu casei e não posso sonhar. Como se o casamento fosse o culpado de você não conseguir os seus objetivos, os seus ideais. Talvez você estaria no mundo não casado, bebendo, gastando seu dinheiro com droga, prostituta, com as coisas erradas, também tava a pé do mesmo jeito, andando de busão. Então aí ele bate de frente, vai lá e quero comprar a moto. Às vezes a mulher fica quieta no canto, fala, não adianta falar, né? Fico no meu canto, vai lá, compra a moto, compra, dá entrada, tudo. 2, 3 meses depois, 6 meses depois, tá tentando vender, passar a prestação que não tá conseguindo pagar. Tá com o nome sujo, com a família toda complicada, suja o nome, tá devendo, tá com dívida, a financeira toma a moto, toma o carro. Isso é a falta de compartilhamento. Sim. Então tem que ceder. A mulher também, ela pode chegar e falar assim, vamos trocar o fogão, eu vi um fogão lá, 4.000, parcela em 20 vezes de 200, maravilha, né? Mas vamos pôr as contas, não dá agora, mulher, não dá pra fazer porque nós estamos apertados, já tem outras contas, espera pagar as dívidas que a gente fez, o carnezinho do pobre, paga um para fazer outro. Se fizer uma dívida, é só 200, mas se fizer nós vamos deixar de comer, deixar de pagar uma luz, uma água. Então se não der o fogão eu não cozinho mais, vai comer na sua mãe. É assim mesmo. É isso aí que nós estamos falando. É isso que a gente está falando. Aí vai dar briga, vai dar confusão. São os extremos da coisa. Se o marido é aquele que ele é muito sério nas contas, ele vai falar para ela, então vai cozinhar na minha mãe, não, vai você para sua mãe e vai sair o rolo e a confusão que ele não vai ceder. Se o marido é aquele também que não tá nem aí, então compra, se lasca, desculpa a palavra, dane-se todo mundo, endivida, você vai ver só. Aí depois a mulher fala, agora fica com o fogão. Você comprou o fogão, tá tudo endividado, casa com o fogão, fica com o fogão, mora com os filhos no fogão. Então isso é compartilhamento. Vamos comprar uma moto, legal, né? Vamos comprar um carro, legal. Olha as contas, deu tudo certinho, legal, carro para a família, deu certo, cabe nas contas, cabe no orçamento, maravilha. Não vai brigar, não vai discutir, não vai ele quer comprar o carro e eu quero meu carro também, quero minha moto. Gente, nós estamos vendo o que é melhor para a família. Sim. Então isso que nós estamos falando hoje, meu amor, compartilhar, ceder, dividir, sentar, deixar as indiferenças de lado, os casamentos de vocês vão durar pro resto da vida. Verdade, é só conversar. Gente, conversem.
a conversa é a base de tudo, mas conversem dispostos a ouvir. A ouvir, né? isso. Assumir os erros. A gente gosta muito assim, pega um papel e uma caneta, o que vocês querem fazer? Marca os prós, o que é bom, o que é contra aquilo que vocês querem fazer. O que você acha? Peça a opinião do outro. Porque mesmo que às vezes você tá com uma ideia fixa, ele brinca muito comigo isso. Por exemplo, eu quero pintar a casa de branco e acabou. Mas eu vou lá e falo, amor, me dá o seu ponto de vista. Às vezes ele fala assim, mas não adianta nada, vou te dar o seu ponto de vista, mas não vai mudar. Ela pergunta a cor e já comprou até a lata. Já. Às vezes muda. Não é claro, é claro. Às vezes a gente muda. compartilha, Pelo menos a gente às vezes ouviu o outro lado, porque tem coisas que a gente só precisa de uma afirmação pra gente ter certeza de que é aquilo mesmo que a gente quer. E que aquilo não vai fazer mal para a família toda, então a gente tem que pensar muito na família e às vezes o ponto de vista ali, realmente ele tá te mostrando que aquilo não vai dar certo. Então puxa o freio de mão ali, né? E vamos achar outra estratégia. Às vezes você vai conseguir fazer a mesma coisa de uma forma diferente ou no momento mais oportuno e todo mundo vai ficar feliz. A família toda participou e deu tudo certo. E quando começa a compartilhar, dividir, ceder, acaba que sendo tudo igual ao gosto dos dois, porque nós chegamos num denominador comum, nem eu nem você, vamos ver o que é melhor para a família, o melhor para o ambiente, o melhor para a estrutura, e aí todo mundo pensa igual, aí não importa mais a cor, não importa nada, porque a gente está se preocupando, vai ser bom, vai ficar bom, vai. Outra coisa também para a gente encerrar, meu amor, é o ponto da picuinha, né? Por quê? Às vezes o marido, ele começa a ceder, vendo que tá errado e conversar. E a mulher começa a zoar ele, desculpa a palavra. Tá errado. Aí chega na família, chega na igreja, toda hora tá errado. Domingo passado. Aí o que acontece? Você põe ele numa situação difícil, de vergonha, aí ele não cede mais. É verdade. Ou muitas vezes a mulher tá errada, a mulher falhou, fala, não, amor, errei, me perdoa, aí vamos acertar. Aí ele chega, lá em casa eu tenho razão. Da última vez ela se lascou, falou, se arrependeu, agora se arrepende. Você se esnobando, ou ela se esnobando como se fosse o cara menosprezando o outro, você vai criar uma situação no coração e um sentimento que a pessoa ela não vai ceder mais porque está com medo de você querer fazer, né, desculpa a palavra, zombar dela, chacota dela. Então não temos, aquilo que está em casa entre nós, acabou. Exato. A gente brinca da tinta, brinca do carro porque foi coisas épicas, sim, né, que marcaram. Mas a gente não fica entrando em méritos, se a gente tem desavença, se a gente tem concordância, não. Quando a gente vai num almoço de família, por exemplo, a gente não fica um zoando o outro lá, brincando com o outro. Menosprezando, nem falando, a gente não. E a gente já viu muito casal agindo assim, e isso é uma coisa que é muito feio. Você falando coloca mal, a outra parte numa situação delicada. Fala, né? Uma coisa que a gente podia falar também é isso, né? O marido fica falando da mulher que gosta, a mulher que só nariz, a mulher que solta pum, a mulher... Não, essas coisas são coisas particulares, todos nós somos seres humanos. Quem não gospe, quem não arrota, quem não solta pum, eu acho que isso aí não é uma coisa legal, é sadia. Você tem que entender que a sua mulher, você a ama, ela é uma princesa, é um cristalzinho, seu marido é um príncipe, é um cristalzinho. E se eles têm os defeitos, a gente tem os nossos defeitos, as nossas falhas. Às vezes todos nós temos muitos. Isso não tem que expor lá fora. Claro que não. Isso tem que ficar entre nós mesmos. Tá dando risada que tá lembrando de alguma coisa, né? Então, a gente tem que guardar entre nós. E uma coisa para dar certo, quando você sai para almoçar com a família, não fale da família. É verdade. Muito boa. Fala, vim aqui para não falar de família, vamos falar de outra coisa. Vai falar de política, inventa futebol, modo de dizer, mas não fala de família. Verdade. Mas é isso aí. Beijo no coração, espero que a gente esteja, né, ajudando você em nome de Jesus, tá bom? Até o próximo vídeo. Isso, e perdoa às vezes a expressão, a maneira de falar, porque aqui a gente está tendo uma liberdade, um carinho com todos vocês em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vocês, fiquem na paz e... Segue a gente nas redes sociais. Já.